Ao nosso vídeo de hoje, que é Histórias e Justificativas. Todos os nossos hábitos nocivos, nossos comportamentos negativos, nossas escolhas e nossos resultados, quando eles existem e perduram, eles precisam necessariamente uma história justificativa. Paulo Vieira, como é que é isso? Veja bem, alguém que come muito, que come errado e desagradamente, aí tem duas características típicas. Uma é negar o fato e outra é justificar o fato. Normalmente quando vejo pessoas obesas e pergunto, por que você está obesa? Eles dizem, até aí que eu não sei, eu não como nada. Eu não como absolutamente nada e estou obeso. É mentira, é pura mentira. E aí para que ele continue comendo muito, negando o fato, ele precisa contar para ele mesmo uma história que justifique isso. Por exemplo, a pessoa come muito, nega que come muito. Ou então ela aceita que come muito, mas agora vem a justificativa para comer muito. E ele vai dizer, é porque eu estou muito estressado, é porque meu filho está fazendo vestibular, é porque meu casamento não está bom, é porque eu estou tomando antibiótico e me dá sede, me dá fome. É porque quando eu estou estressado eu preciso comer mais açúcar. Mentira! São histórias justificativas. Histórias que mantêm e perpetuam aquele comportamento, aquele resultado, aquele hábito nocivo. Se você quer acabar com o hábito nocivo, você precisa identificar que história eu estou contando para mim mesmo e para os outros que me mantém nesse hábito. Que história eu estou contando para mim mesmo e para os outros que me mantém nesse comportamento nocivo, gerando esses resultados ruins. No processo de coaching integral sistêmico, nós identificamos que histórias são essas. É porque eu sou assim com a minha esposa, é porque ela é muito rude, porque ela não faz sexo comigo. História que justifica. Você é viciado nisso, você é viciado em ser rude, em ser grosseiro. Você só está usando a história para justificar seus atos e comportamentos. Você não é rude e grosseiro por causa dela, porque se você mudar de esposa, você vai encontrar outra pessoa também para ser rude e grosseiro. É isso mesmo. Não, eu não passei no vestibular porque a prova do que eu estudei é mentira. Mais uma vez, história de justificativa. É porque você estudou errado, é porque você não estudou, é porque você não se orientou bem. Para de contar a história. Todo fracasso, todo hábito e comportamento nocivo, todos os resultados que se perpetuam na vida de uma pessoa, eles só se perpetuam se tiver uma história que justifique isso. Porque nós tendemos para o bem, nós tendemos para o acerto, nós tendemos para a alta performance. O que te segura na baixa performance? O que te segura em hábitos e comportamentos nocivos? Histórias que justificam. Eu conheci uma pessoa que teve um crescimento tremendo na vida dele e foi trabalhar numa instituição. E ele era da igreja que eu frequentava. E ele começou a chegar para mim e disse, Paulo Vieira, não estou gostando mais da igreja, as pessoas, não está batendo, e por isso que eu não estou tão íntimo com Deus, eu não estou íntimo com Deus assim por causa das pessoas, porque elas fazem assim, elas pensam assim, elas vêm por aqui. Mentira! Esse cara, ele estava na instituição que ele estava roubando, e ele tinha vergonha dele mesmo ir para a igreja, roubando, tirando dos outros. E para continuar roubando dos outros e não ir para a igreja, ele precisava contar uma história que justificasse o afastamento dele de Deus, da igreja, para continuar roubando. E ele tinha uma história linda, bem explicada, bem contextualizada. E ele roubou, e para roubar ele tinha que estar longe de Deus. Como é que você rouba perto de Deus? Você não consegue, você se incomoda, o Espírito Santo te incomoda, o teu caráter grita com você. Ele precisava se afastar da igreja, para isso ele contava uma história muito bem contada, com um roteiro tremendo. E ele fez a vida dele até se destruir na instituição e está longe de Deus. Qual é a história que você conta? Ah, eu bati no meu filho porque o que ele fez é imperdoável. Mentira, você é grosseiro, descontrolado e impaciente e não sabe educar seu filho. Como é que um pai bate com impaciência e grosseria no filho? É seu inimigo ou é seu amigo? É seu filho o maior amor da sua vida? Ou é um grande inimigo que você bate com ódio, com fúria e grita com ele? Não é pelo que ele fez que você bate, é porque você é grosseiro, descontrolado e estúpido. É por isso que você bate dessa maneira no seu filho. Mas para continuar batendo, você precisa contar uma historinha. É porque você está cansado? É porque você está estressado? É porque ele fez algo muito errado que justifica isso? Amigo, se você quer ter sucesso na vida, identifica quais são os hábitos, os comportamentos
nocivos, os resultados que isso tem gerado ao longo da sua vida. E para de contar histórias que justificam esses comportamentos, que mantêm esses comportamentos, esses hábitos. Ah, eu bebo porque... Bebe porque você é alcoólatra. Bebe porque você é fraco. Assume o ponto. Assume o teu estado atual. Começa a partir da verdade. Historinha invariavelmente é mentira. Por mais que doa, assuma a verdade. E busque ajuda para essa verdade. E mude a sua vida. Reconheça. Reconheça e se arrependa. É o início das mudanças. E a historinha faz com que você nem se arrependa, nem reconheça a verdade. Então, amigo, amiga, cuidado com as histórias que justificam seus erros. Cuidado com essas historinhas tão bem contadas. E eu quero perguntar para você, que histórias e historinhas você tem contado no seu casamento para justificar não fazer sexo, para justificar estar distante? Que histórias são essas? Que histórias você tem contado em relação aos seus filhos? Que histórias você tem contado em relação a dinheiro, às suas finanças? Que histórias você tem contado em relação ao seu trabalho, ao seu insucesso, às suas não conquistas? Quais são as historinhas que você tem contado para você? Quais são as histórias que você está contando para outras pessoas que te mantêm no mesmo padrão, no mesmo patamar, sem mudança e sem crescimento? Para tudo, pega um caderno, anota cada historinha. E como eu tenho falado para você, sempre que for assistir meus vídeos, vem com um caderno junto, caderno das conquistas, para escrever tudo, anotar tudo, as perguntas, as respostas todas. Aqui é como uma sessão de coaching, onde eu te faço perguntas poderosas, sabedoria, e as respostas vão clarear e te direcionar para um norte de sucesso e mudanças. Então fica atento a tudo isso, elenca e observa que histórias você vinha contando para você e muda a tua vida hoje. O depoimento e o comentário, uma pessoa que vem me seguindo em todos os nossos vídeos e aprendendo muito. Muriel Lopes diz o seguinte: olá, Paulo Vieira, tudo bem? Eu tenho 30 anos e estou reformulando a minha vida agora. Assisti toda a sua série de programas de coaching, 38 vídeos, e gravei em forma de MP3 que ouço quase todos os dias durante meu trajeto para o trabalho. Estou fazendo meu caderno das conquistas. Aprendi e aprendo muito com você, com o Dr. Alair Ribeiro e Ricardo Melo. E agora eu já dou um abraço para você, Ricardo Melo, para você, Alair Ribeiro. Aprendi muito a respeito de coaching e esse conhecimento tem mudado muito a minha vida de uma maneira que não acontecia em 29 anos da minha existência. Tenho extrema vontade de fazer o curso Método CIS. O que eu preciso saber para ter mais sucesso? Saber como ter mais autoconfiança e não desistir. Saber como começar e terminar aquilo que me proponho a fazer. Finaliza dizendo que agradece muito pelas minhas contribuições e gostaria de dizer que me admira muito como profissional e como pessoa. Abraço e Deus te abençoe sempre. E o tema de hoje é para você, Muriel, e para todas as pessoas que têm as mesmas necessidades. Persistir e não parar ao longo do tempo, não parar diante das adversidades. Essa é a pergunta. Como ter sucesso se eu venho parando diante das adversidades? E aí eu quero trazer um tema para você que precisa dar continuidade. Eu trago primeiramente uma frase que diz assim: quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. E isso é verdade. Eu vou repetir: quem para no meio do caminho não chega em lugar nenhum. Então, de fato, Muriel e qualquer outra pessoa precisa completar suas tarefas, precisa ter o resultado, mesmo que o resultado negativo. Eu vou te dizer uma coisa: muito poucas pessoas fracassam, muito poucas pessoas. A grande maioria para antes de fracassar, desiste antes de fracassar. E aí você vai me dizer: Paulo Vieira, qual é a fórmula? Obviamente não existe uma explicação simples e única para isso. São muitos caminhos, são muitos meios, mas uma coisa é certa. E aí nós estamos falando de crenças de merecimento. Provavelmente quem para no meio do caminho é porque a sua crença de merecimento não está adequada. Quando vai realizar, quando vai começar, ou pelo medo do fracasso, ou pelo medo do sucesso, está parando. E o que é que nos para? São fatores de distração, coisas que nos distraem. Se você quer completar a sua obra, se você quer completar a sua ópera, você tem que ir até o fim e identificar. Veja bem o que eu vou falar. Identificar o que está te parando no meio do caminho. Será que é WhatsApp? Será que é Facebook? Será que é novela? Será que são brincadeiras? A bebida? Amante? Pornografia? O que é que tira o teu foco?
Veja bem, você precisa algo que tire o teu foco para que você pare. Ninguém para nada se não tiver uma pedra no caminho. Ninguém para nada se o caminho não estiver obstruído. Naturalmente nós tendemos a seguir. Qual é a pedra no caminho que tira o teu foco? Qual é o buraco no caminho? Eu vou repetir. Será que não é internet, Facebook, jogos, Candy Crush e outros jogos? O que está te parando? O que está tirando o teu foco? Porque tem poder quem age. Veja o que eu estou te dizendo. Tem poder quem age. Se você quer ter poder, haja. E não importa se está agindo certo ou agindo errado. O importante é que você haja, que você continue, que você faça. Acertando, vai colher os frutos. Errando, não vai colher os problemas, vai colher o aprendizado. Pessoas sábias aprendem. E aí vai poder continuar agindo na direção certa ou uma direção mais acertada. Então, na minha vida eu passei por isso. Eu passei por um momento que a televisão tirava o meu foco. Há mais de 17 anos atrás, eu via que a televisão estava tirando o melhor da minha vida. Porque eu já não assistia televisão aberta. Eu já era muito seletivo. Mas, normalmente, às noites, depois que minha esposa dormia, eu ia assistir um filme só para relaxar, só para ficar tranquilo. E aquele filme começava às 11 da noite até 1h da manhã. Eu não estava lendo a Bíblia como costumava ler, não estava fazendo tanto sexo com a minha esposa como costumava fazer, acordando tarde, sem fazer tanta atividade física como fazia, indo trabalhar cansado, produzindo menos. Uma única coisa, tirando meu foco em várias áreas da vida, tirando a minha performance de vida, fazendo com que eu demorasse tanto para chegar nos meus objetivos, que eu parava no meio do caminho. E no meu caso, a televisão tirava o meu foco. E no seu foco, o que é que tira? Pornografia na internet? Jogos de internet, jogos de carta, amante. O que é que tira teu foco? O que é que está tirando teu foco? Porque se você quer autoconfiança, veja bem, se você quer autoconfiança, nada vai te dar mais autoconfiança do que realizar isso. Realizar, não importa se pequenas coisas ou grandes coisas. Quando eu começo a realizar meus pequenos objetivos, vou realizando meus maiores objetivos, depois estou realizando grandiosos objetivos, mas esse é um estilo de vida de realização, e ele começa com as pequenas coisas. Então nós temos duas observações agora. Uma, o que tira teu foco, e você precisa notar isso agora. O que anda tirando o teu foco? Esse é o primeiro ponto de vista. E você vai identificar e vai tirar isso da sua vida. E acredite, o que tira teu foco é um vício teu. Pode apostar. Televisão, reconhecidamente, era um vício meu. Pornografia, é vício. Jogos, é vício. Amante, é vício. Identifique isso. Primeiramente, identifique isso. Não faça nada por enquanto, apenas relacione o que tira teu foco e deixa aí. O que te faz parar no meio do caminho. Ok. O segundo ponto, quando nós falamos de autoconfiança, você precisa realizar. Não importa o quê. A leitura de um pequeno livro, realize e comemore. A cada realização, ela precisa ser seguida de grande comemoração, de grande celebração. Se você não costuma ler um livro até o final, comece pelo menor livro que tiver. Finalize e celebre, comemore, se alegre, compartilhe com quem você ama. Eu acabei de ler um livro. Tudo bem que tinha 30 páginas, mas li. E isso é realização. Daqui a pouco você vai para uma realização um pouco maior. A cada realização, suas crenças de capacidade e crenças de merecimento vão sendo alteradas, vão sendo refeitas. E eu começo realizando pequenas coisas e me habituo a isso. E agora eu começo a realizar coisas um pouco maiores e me habituo a isso. Não vá querer fazer uma maratona de 42 quilômetros ou 21 quilômetros, você não corre nem 5. Primeiro realize o primeiro quilômetro e comemore seu primeiro quilômetro. Vá para o segundo, terceiro quilômetro e comemore e celebre. Vá para o quinto, para o sexto, para o 10º quilômetro e celebre. Vá para o 15º e celebre. Vá para o 18º e celebre. Se você não está passando do 18º, olhe para o teu estilo de vida. O que está tirando meu foco dos meus treinamentos? É a balada? É a bebida? Elimina isso da tua vida. São amigos que te interrompem, que te atrapalham, que te seduzem com prazer imediato. Tira isso da tua vida. E volta-se para o teu objetivo, que é a meia maratona de 21 quilômetros, e você já está em 18. Ok, então já que não está mais nada me atrapalhando, agora realiza 20. E 21 e finalmente você está pronto para correr a meia maratona. Mas primeiro você tem que estar atento a essas duas coisas. Realize, não importa o quê, pequenas coisas ou grandes coisas, mas comece realizando as pequenas coisas.
E à medida que você realiza, você altera suas crenças. Crença de identidade, quem eu sou o cara que realiza. Crença de capacidade, eu sou capaz de realizar. E crença de merecimento, eu mereço fazer isso porque eu fiz e celebra agora, comemora agora. Pequenas realizações. E o hábito de celebrar pequenas coisas vai te capacitar a um patamar acima e vai celebrando coisas maiores, maiores, maiores. Você vai estar daqui a pouco celebrando grandes coisas. Mas sempre atento, o que tira o meu foco? O que me faz parar no meio do caminho, o que tira a minha atenção. Se você seguir esses 2 passos, eu posso lhe garantir com toda certeza, Muriel. 1, você vai ter autoconfiança construída, nada importado. E outro, você não vai parar no meio do caminho. E vou combinando essas 2 estratégias. Isso vai te dar autoconfiança, isso vai te dar a finalização dos teus projetos e objetivos. E aí, aconteceu, como eu falo no método CIS. Sua vida vai estar caminhando. Não se cobre grandes realizações, se cobre agir. Vá para as pequenas realizações e viva-as. Realize-as bem pequenas, não importa quais. E faça isso um estilo de vida e assim por diante. Um grande abraço, tira proveito de tudo isso, leva a sério a tua vida, leva a sério teus objetivos, porque o melhor na sua vida ainda está por vir. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelas mensagens tão bonitas e tão profundas. Nosso 8º vídeo de 28 vídeos para uma vida extraordinária. E hoje nosso tema é: sorte e azar existem? Sim, eu lhe digo com toda a convicção do mundo, sorte e azar existem, mas não são aleatórios, não vêm ao acaso. Nós criamos nossa sorte, nós criamos o nosso azar. Essa é a verdade. Se você quiser, primeiramente, uma abordagem bíblica, em várias passagens é dito, Deus muda a nossa sorte, trazendo o bem e não o mal. Exatamente, Deus muda a nossa sorte, trazendo o bem e não o mal. Em outras passagens fala a mesma coisa. Mas eu também posso ir para a física quântica. A física quântica diz que quem cria a realidade é o observador. A maneira pela qual eu observo o mundo, observo a vida, essa é a maneira pela qual a vida é criada e estruturada ao meu redor. A física quântica continua dizendo, não existe propriedades objetivas do átomo que independam da minha mente, do observador. Para que você entenda um pouco mais de física quântica, foram feitos milhares de experimentos e eles consistiam no seguinte: põe um observador observando um elétron, um átomo. E esse observador via aquele elétron naquele átomo, naquele instante, naquela posição. E via um segundo observador no mesmo instante, observando o mesmo elétron. E sabe onde é que estava? O elétron estava em outro local. E veio um terceiro observador observando naquele mesmo instante, aquele mesmo elétron. E esse elétron já estava em outro local. E o quarto, e o quinto, 100 observadores, olhando para o mesmo elétron ao mesmo instante. E o elétron, mais uma vez, estava em locais diferentes. A minha pergunta, a mesma da física quântica, é: quem determina a matéria? A matéria ou o observador? Já que mais de 3.000 observadores viram o elétron em locais diferentes ao mesmo tempo. E se eu sou feito de matéria, você é feito de matéria, esse ambiente aqui é matéria. E aí esse experimento diz que quem controla a matéria não é a própria matéria, mas o observador, a maneira pela qual observa. Essa é a nossa vida. Essa é a sua vida e essa é a minha vida. Nós estamos criando a nossa sorte, criando o nosso azar, criando a nossa realidade. Essa é a verdade. Paulo, como eu crio a minha vida? Como eu crio a minha realidade? Como eu crio um ambiente de sorte ou um ambiente de azar? O que eu tenho feito? E eu quero que você preste toda atenção ao que eu vou lhe dizer. Veja o que eu lhe disse. Quem cria a realidade é o observador. Ok. E o que eu observo? Eu não observo a realidade. Eu observo a mim mesmo. A realidade que eu vejo lá fora é a realidade que está dentro de mim. Eu não vejo o mundo como o mundo é. Eu vejo o mundo como eu acredito que o mundo é. Ou seja, através das minhas crenças. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Quando eu falo dos meus filhos, eu não falo dos meus filhos, estou falando de como eu vejo os meus filhos. Quando eu falo da minha esposa, eu não estou falando da minha esposa, estou falando de como eu vejo a minha esposa. Quando eu falo do Brasil, eu não falo do Brasil, eu falo como eu percebo e vejo o Brasil. E eu vejo o mundo através das minhas crenças. Os óculos que me fazem perceber o mundo são as minhas crenças. A Bíblia diz, se teus olhos são maus,
todo o resto é mal. Se teus olhos são bons, todo o resto é bom. Se eu vejo as coisas de uma maneira positiva, tudo é bom. Se eu vejo o mundo de uma maneira negativa, tudo é ruim. Mais uma vez, sou eu que crio a realidade. Vou contar uma historinha para você. Está um sábio na porta da cidade, na entrada da cidade, e vem um viajante. E o viajante olha para o sábio e diz: sábio, como é essa cidade que você está parado à porta dela? E o sábio pergunta: por que você quer saber, meu filho? Porque eu quero morar em outra cidade, não na minha. Ele diz: por que você quer morar em outra cidade? Porque minha cidade só tem vagabundo, são todas as pessoas lá mau caráter, as mulheres não prestam, os homens são desonestos, os pássaros são feios, o tempo é nublado, é uma cidade sem prosperidade, é uma cidade horrível. Eu não quero estar lá. E o sábio diz: meu filho, parece que está descrevendo essa cidade que eu moro. É desse jeito. As mulheres não prestam, os homens são desonestos, os pássaros são feios, o céu é nublado. É exatamente igual, não há prosperidade. Parece descrever essa cidade. E o viajante diz, com grosseria: meu amigo, pior que tá, eu não quero, eu vou para um lugar melhor. E ele sai procurando uma outra cidade. No dia seguinte, vem uma outra pessoa, um outro jovem passando, e ele pergunta: meu senhor, o senhor poderia me dizer como é essa cidade, de onde o senhor está parado à porta? E o sábio diz: por que, meu filho? Porque eu estou procurando um lugar para morar, um novo lugar para morar. E o sábio pergunta: por quê? A minha cidade é uma cidade maravilhosa, de pessoas maravilhosas, crianças educadas, casais amorosos, velhos, sábios e condescendentes. Uma cidade próspera, linda, só que é uma pequena cidade, pequenina cidade. E meu negócio cresceu muito. Meu irmão ficou tocando meu negócio lá e eu busco expandir o meu negócio. E eu estou procurando uma cidade linda, de pessoas felizes, uma cidade onde eu possa prosperar, uma cidade alegre e próspera, de pessoas maravilhosas. E o sábio diz: meu filho, parece que está descrevendo essa cidade. É essa mesmo, igual a sua, linda, próspera, pessoas maravilhosas, não muito grande, mas cidade de muita prosperidade. E o rapaz diz: é aí que eu quero morar. E entra feliz naquela cidade. E aquele jovenzinho que estava olhando ali, olha para o sábio: sábio, depois de velho, deu para mentir, sábio? E o sábio disse: não, meu jovem, aonde quer que aquele rapaz vá, é isso que ele vai ver, independente de onde ele esteja. Por isso que eu falei a verdade. Então, a mesma coisa para você e para mim. A nossa sorte somos nós que criamos. A maneira pela qual nós vemos o mundo através das nossas crenças. Você quer mudar sua sorte? Mude as suas crenças. Mude sua maneira de ver o mundo. Mude sua maneira de sentir o mundo. E aí você está perguntando: Paulo Vieira, mas como eu mudo minhas crenças? Eu não tenho uma resposta simplista para isso. Não é num vídeo de poucos minutos que eu posso explicar isso. No Método CIS, nós trabalhamos 40 horas dentro de um final de semana para mudar as crenças. É difícil em 7 minutos eu te promover essa mudança de crenças. Mas eu posso te explicar um pouco sobre essas mudanças. Eu posso te direcionar um pouco nessas mudanças. A primeira coisa, quando eu quero mudar a crença, é entender a matriz de geração de crenças. Você pode olhar aqui do meu lado, como é que funciona a matriz de geração de crenças. Primeiro eu comunico. Isso, comunico. Quando eu comunico, eu penso. Se eu comunico tristeza, se eu em atos, palavras e ações eu comunico tristeza, meus pensamentos vão ser tristes. Meu diálogo interno, minha imagem interna vai ser triste. Então, veja bem, se eu comunico tristeza, eu penso coisas tristes, obviamente eu me sinto triste. Está entendendo? Está acompanhando o processo aqui? Agora, comunicando tristeza, pensando coisas tristes, me sentindo triste, essa trilogia neurológica produz crenças. As nossas crenças, elas vêm do que eu comunico, do que eu penso e do que eu sinto. Mas o start original normalmente está na comunicação. Se você não freia, não controla e conduz sua comunicação, você não controla sua maneira de pensar, muito menos sua maneira de sentir. Obviamente, quem não controla a sua fala em atos, palavras e ações, não controla as suas crenças. Então eu quero te dar a dica de hoje. Quer mudar a tua sorte? Traz gratidão para o teu coração. Traz amor para o teu coração. Eu te convido para você entender isso melhor, nas suas necessidades que você tem compartilhado conosco. E agora, eu quero ler com você o comentário do Daniel Melo, que mandou para a gente as suas observações e suas necessidades. O Daniel Melo diz: Paulo, tudo bem? Tenho 32 anos e já o acompanho há algum tempo. Tenho 2 cursos seus em DVD que assisto sempre que sinto necessidade de treinamento e orientação.
Costumo dizer que 3 coisas impactaram a minha vida e transformaram completamente. Primeiro, minha mulher, a quem amo muito e devo tudo que sou. Segundo, é o diploma da faculdade, que me deu a oportunidade de realizar objetivos importantes. E terceiro, ter conhecido os trabalhos do Paulo Vieira. Mas tenho em mim algo que me incomoda muito e que luto diariamente para vencer, que é a indecisão e a insegurança. Sou uma pessoa muito indecisa e insegura e sei que isso afeta muito a minha vida. Não consigo enxergar oportunidades e enfrentar determinados momentos importantes por causa desse mal. Ele diz que gostaria de destruir, né? E aí ele diz que a palavra é essa, destruir isso em mim. Ele gostaria de ser uma pessoa segura, decidida, pulso firme, que não tem medo de nada. E ele diz assim, luto muito para acabar com isso, mas sinto que é uma longa caminhada. Enfim, gostaria de saber se você tem a vacina contra esse vírus. Muito obrigado, Paulo Vieira, fique com Deus, Yuhu. Daniel Melo, muito obrigado pela sua observação, pelo seu comentário, pela sua participação. E eu vou lhe dizer, existe sim uma vacina, e uma vacina química para isso. Uma vacina que vai correr nas suas veias. Existe. E ela tem nome para isso. O nome dela é uma combinação hormonal de neuropeptídeos, como serotonina, dopamina, endorfina e mais alguns componentes, como testosterona. A pergunta é como? No meu vídeo passado, eu falei com muita consistência de como produzir crenças, que é comunicando decididamente o que é importante ser comunicado, pensando, sentindo e crendo. E é nesse mesmo contexto de formação de crenças que eu vou te explicar como produzir serotonina, endorfina, dopamina, serotonina, como produzir, eliminar o cortisol, que é o hormônio do estresse, como botar testosterona, o hormônio masculino, seja você ou mulher. Então vamos entender isso. Veja bem, para cada comunicação da vida, para cada comunicação, existe uma química orgânica e um sentimento atrelado. Vamos ver? Se eu comunico raiva, droga! Que droga, isso não presta! Quando eu comunico raiva, obviamente essa comunicação de raiva está atrelada a um sentimento de raiva. Sim ou não? Agora, veja bem, quando o corpo identifica ou a comunicação de raiva ou o sentimento de raiva, automaticamente o corpo produz os hormônios pertinentes a isso. Ou a combinação hormonal e neurohormonal pertinente a isso. Se eu estou com raiva, obviamente, vem estresse, vem cortisol, adrenalina, o coração vai bater mais forte por causa da adrenalina, você vai tremer, a pupila dilata, você esquece o resto, só pensa naquilo, o cortisol faz isso. Então você vai ter uma química apropriada para sentir raiva, violência, e o corpo produz a química. Se você, da mesma maneira, se você está com o seu filho no colo, acariciando seu filhinho recém-nascido, ou sua criança. À medida que você acaricia, e isso é um comportamento também, seu organismo automaticamente produz ocitocina, que é o hormônio do amor. Então veja, para um comportamento de afeto e carinho, existe um sentimento pertinente e atrelado a isso, de amor, de afeto, e tem uma química específica. Então nós entendemos que para todos os momentos da vida existe uma química. Paulo, como controlar essa química? Como botar uma química, por exemplo, mais testosterona, que é a química da ação, do empreender, a química da coragem. Como botar até atrelado a testosterona, botar também a adrenalina, que vai bater mais batimento cardíaco, vai te fazer ficar focado no teu alvo. Como isso? Pela comunicação. Eu não preciso sentir uma coisa boa para me comunicar. Eu posso fazer o processo inverso. Eu posso comunicar para sentir aquela coisa boa. E eu vou dizer outra coisa para você, Daniel. Nós todos somos dependentes químicos. Todos nós temos algum vício emocional e, obviamente, um vício químico. Tem pessoas inseguras, como você me relatou. A pessoa insegura tem uma química específica. Ela tem uma quantidade específica de testosterona, uma quantidade específica de adrenalina, uma quantidade específica de serotonina, dopamina, endorfina e outros hormônios e neurohormônios. Quando eu mudo minha comunicação, automaticamente eu mudo meu sentimento. Lembra disso? Se eu comunico alegria, eu tenho pensamentos alegres, imagens mentais de alegria. Continuando, se eu comunico alegria, eu tenho aquelas imagens mentais de alegria e eu tenho um sentimento de alegria. Sim ou não? E essa trilogia neural produz uma química. Agora vamos dizer que você está passando pela maior dificuldade da sua vida. Você está inseguro.
O que você precisa fazer? O que nós chamamos de ativar o estado de recursos. Como? Através da comunicação e do pensamento. Você pode mudar completamente seus sentimentos de insegurança para segurança, seus sentimentos de medo para coragem. Paulo Vieira, o que é que eu faço? Eu comunico segurança e coragem de forma intensa, deslocada, lúdica, exagerada. Quando você faz algo assim, por mais estranho que pareça, seu cérebro identifica essa comunicação e produz uma química igual a isso. Lembra, se eu tenho a vitimação e a insegurança, e para isso tem uma química, tem um sentimento e tem uma comunicação, como é que uma pessoa insegura se comunica? Não sei, estou um pouco em dúvida, né? Ele tem uma forma de comunicar-se em insegurança. E quando o cérebro entende essa comunicação de insegurança em micro e macro expressões, ele produz a química. Ele vai jogar cortisol, que é o estresse, ele vai tirar a serotonina, que é a felicidade, e ele vai fazer uma combinação química para que isso seja realmente uma verdade também na sua mente. Paulo, eu quero mudar isso. É simples. Muda a tua comunicação. Qual é a comunicação oposta a isso? É coragem? É ousadia? Comunica de forma exagerada. Comunica 30 segundos, ciclos de 30 segundos. Ciclos de 30 segundos 5 vezes ao dia. Nós chamamos isso de ativação do estado de recursos. E nós usamos várias, no método CIS aprendemos várias maneiras. Porque com a insistência dessa comunicação, de vitória, por exemplo, yes, 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 pode parecer estranho, lúdico, inexplicado, mas se você entende de neurociência, se você entende de química orgânica, você entende que essa comunicação exagerada, emocional, cheia de impacto emocional, ela muda automaticamente a tua química orgânica. Então, Paulo Vieira, existe uma vacina para insegurança, para depressão, para o medo? Sim, existe. É a ativação de estado de recursos a partir de uma comunicação intensa e oposta àquele medo, oposta àquela insegurança, oposta àquela maneira antiga e quimicamente dependente. A questão é, você está disposto a comunicar vitória 5 vezes ao dia? Você está disposto a, sem entender, a comunicar isso? Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo, para que não ache que é besteira, né? Eu quero lembrar que eu estou na minha equipe neurocientistas, psicólogos, psiquiatras, coaches internacionais como eu. Então eu não estou chutando, eu não estou autoajuda, estou falando de uma coisa científica. Quero que fique claro isso. E para te mostrar isso, eu vou mostrar agora um trecho de um vídeo do maior time de maior vitórias do mundo em equipe, que é o All Blacks, um time de rugby da Nova Zelândia. Time esse que ganhou mais de 360 vezes seguidas. Isso não existe na história, nos anais do esporte. E ele ganhou. E sabe qual é a diferença dele? Faz o que eu faço, faz o que eu digo. Eles ativam o estado de recursos, uma comunicação intensa, poderosa, em altíssimo nível emocional, usando todo o corpo a gerar essa carga emocional, que enche eles de serotonina, dopamina, adrenalina, testosterona em altíssimo grau, que muda a maneira de pensar e sentir, enche eles de coragem e atitude. Veja o vídeo agora e você vai entender na prática o que eu quero te dizer. Viu o vídeo? Entendeu? Eles não são campeões por acaso. Eles não têm uma atitude vitoriosa por acaso. Eles decidiram mudar os seus vícios emocionais de medo e insegurança, mesmo no esporte altissimamente violento e desafiante.
E com isso eles tiraram fora, e com essa comunicação jogaram fora todo o medo. Essa dança, esse ritual de guerra que você viu, é da tribo dos Maores da Nova Zelândia. Essa dança se chama Haka, uma dança guerreira, uma dança de guerra, que eles faziam lá para enfrentar seus desafios, seus inimigos, para jogar fora a insegurança, medo, a dúvida. Eles fazem a mesma coisa e tem esse grande resultado que eu te falei. E por que não fazer algo parecido? Por que não? Será que você é melhor do que esses atletas? Será que esses atletas estão preocupados com o que vão dizer deles porque eles estão fazendo isso? Eles fazem porque sabem qual é o resultado que eles têm obtido. Eles fazem porque sabem que é bom para eles. Porque todo medo, ansiedade, insegurança vai todo embora. Existe sim uma vacina para a insegurança e para o medo. E você pode tomar ali, ela é de graça. Eu tenho feito isso com executivos ao redor do Brasil e do mundo. Executivos que sentam numa mesa para discutir milhões, bilhões de reais. Fusões de empresas. De empresas envolvendo centenas de milhares de milhões de dólares. E eles fazem isso. Eles interrompem a reunião, vão para lá, ativam o estado de recursos no banheiro, nas suas salas, mudam o seu estado emocional e voltam para dar sequência, porque não conseguiam mais sentir, não conseguiam mais conduzir, porque estavam em pânico, com medos inseguros. E eles param, mudam o estado de recursos, ativam o estado de recursos e voltam. Mais uma vez, eu quero te dizer que isso é muito pouco tempo que eu tenho aqui com você para te explicar tudo isso cientificamente. Explicar a neurociência, explicar a estrutura da psicologia positiva. Mas em suma é isso. Agora eu te convido, vem fazer o método CIS. Chega a ser 16 horas por dia de treinamento. E lá em imersão, não só você entende, como você adquire essa comunicação de vitória, como você se vacina contra sentimentos ruins, sentimentos negativos. Venham conosco fazer o método CIS em São Paulo, em Brasília, em Fortaleza, em Porto Velho, nos Estados Unidos, na Flórida, não importa onde você vai fazer. Veja a primeira turma, faça, e você vai experimentar na prática mudar seus sentimentos, mudar hábitos, mudar comportamentos nocivos. Venham conosco, sucesso, paz, e continue compartilhando conosco, entender o que é uma vida sistêmica, ou então entender o que é felicidade, dentro do paradigma da FEBRACIS, da Federação Brasileira de Coaching Integral Sistêmico, que eu presido. Para isso, nós precisamos entender que vida e sucesso e felicidade não é a parte, é um todo. Muitas pessoas dizem, eu sou muito feliz. Isso me fala, o que está tão bom na tua vida? E ele diz, eu ganho muito dinheiro. Eu ganho 100 mil reais, ganho 30 mil reais, ganho 5 mil reais, ganho 4 mil reais, ganho 80 mil reais. Eu disse, que legal, que bom. E como é que está a tua família? Meu pai está bom, você não fala com meu pai direito, né? Eu moro lá com ele, mas não falo, vou até, como estou ganhando dinheiro, vou até sair de casa. Mas eu sou muito feliz. Que legal. Como é que está a tua saúde? Eu estou assim, alguns 20 quilos acima do peso, mas eu estou tão legal. Quando eu começo a aprofundar, essa pessoa começa a chorar. Eu começo a fazer perguntas, questionando, indagando, querendo pôr luz de fato aos seus sentimentos. Ela chora abraçada comigo. E diz, a única coisa que presta a minha vida é dinheiro, é o meu trabalho, porque o resto está horrível. As pessoas têm a tendência de olhar para o que está bom e esquecer o que precisa ser trabalhado e se dizerem infelizes por isso. É como pessoas saírem com a saúde invejável, corredores, atletas, triatletas. Eu sou triatleta e põe no Facebook, e divulga, e vive aquilo, e põe holofote sobre aquilo. Põe todo o aparato de visibilidade social naquilo. E como é que está teu casamento? Você que acorda 4h30 da manhã e dorme às 9 para treinar, para ser triatleta. Como está a tua vida profissional? Como estão os teus filhos ou o teu filho? Será que de fato você é feliz? Ou você está usando uma área da tua vida para cobrar dela toda uma felicidade, quando a sua vida é feita de várias e várias áreas? Sinceramente, você está feliz com a vida que está levando? Quais áreas da tua vida elas estão realmente plenas, equilibradas, abundantes? Nós acreditamos que vida é abundância e felicidade, mas não numa área, em todas as áreas. Quando eu falo de vida abundante, eu pergunto para os meus alunos, meus clientes de coaching, método CIS, como está a tua relação com Deus? Tua intimidade com Deus Criador, com Deus protetor, o Deus dos deuses, o Deus Criador de céu e terra. Como está a tua intimidade com Ele? Você dedica tempo a isso? Você dedica tempo a Ele? Realmente você chama Ele de Pai e Ele te chama de Filho? Você conhece a palavra desse teu Deus? Como está a tua relação
com os teus pais e irmãos? Como está a sua relação com a sua esposa, marido? Como está a sua relação com os seus filhos? Sua relação com a sua saúde, com o seu corpo? Como é que estão as suas emoções? Como é que estão as suas emoções? Positivas, equilibradas? Entusiasmado com a vida? Como é que está a sua vida social? Amigos, passeia, se diverte, descansa, usufrui da vida? Um bom vinho com seus amigos? Eu não estou falando de cachaça, de droga, balada, não. Estou falando de um ambiente bonito, um ambiente valoroso, que você levaria seu pai, sua avó, seus irmãos. Você vive isso, conhece pessoas novas, passeia, descansa. Como está a sua vida profissional? Produzindo, dedicado, fazendo acontecer. E sua vida intelectual? Você tem aprendido coisas novas, estudado? Eu falo uma frase muito comum que diz: o que eu não tenho pelo que eu não sei. Porque se eu soubesse, eu já teria. Você está investindo na sua vida intelectual? Financeira? Como está a sua vida financeira? O seu sustento, o seu provento, chega ao final do mês e sobra para aplicar, investir, poupar? Como está a sua vida no servir ao próximo, ao doente, ao carente? Como está? O quanto você tem se dedicado a isso? Então, a minha vida não é uma parte, minha vida é o todo. Minha vida são pelo menos 11 áreas que nós falamos do MAS. E eu coloco agora para você. Como está a tua vida? E isso é vida sistêmica. Pessoas estão olhando para uma, duas áreas e se dizendo felizes. Besteira, bobagem. Felicidade é o equilíbrio entre todas as áreas. Felicidade é você, de forma livre e autônoma, decidir ser pleno em todas as áreas, ou possível que seja. É isso mesmo. Você pode investir na tua vida profissional, sim, e deve. Você pode investir, sim, na sua vida financeira, e deve. Você pode investir, sim, na sua vida conjugal, e deve. Quantos cursos de casamento você já ouviu? Quantos cursos de como ser pai você já ouviu? Quantos livros você acha sobre casamento são vendidos, ou de como ser pai? Agora, quantos livros sobre business você vê? Quantos livros sobre finanças você vê? Qual área você vai dar foco na sua vida? Para que sua vida seja realmente sistêmica. O que você precisa mudar? Em quais áreas você precisa mudar? Como você vai olhar para todas as áreas da sua vida e dar uma orientação, uma direção a cada uma delas para que você possa dizer: eu sou pleno. Eu sou pleno porque eu sou bem com Deus. E eu não sou mais ou menos bem com Deus, não. Deixa eu dizer uma coisa para você. Alguns processos terapêuticos tradicionais, a pessoa busca porque está com depressão. E ela vai lá e digamos que ela se livrou do sintoma da depressão. Mas se livrar do sintoma da depressão não quer dizer que é feliz. Não ter dívidas não quer dizer que eu seja abundante. Não ter doença não quer dizer que eu tenha uma saúde pródiga, forte, vigorosa. O que eu quero te convidar não é a mediocridade de todas as áreas da sua vida. Teve um presidente no Brasil que disse que Cuba era muito bonita, porque até a pobreza é bem dividida. Esse homem não sabe do que fala. Ele não deve saber matemática, muito menos sobre economia, porque o zero não se divide. Zero não se divide. O que eu estou falando aqui não é uma vida mediana, medíocre. Eu estou falando de uma vida abundante em todas as áreas. Uma vida realmente abundante. E na vida espiritual, abundante na vida financeira, abundante na saúde, abundante no trabalho. E é possível sim. Quando você traz foco e paz e caminha na direção certa, numa velocidade adequada, você constrói isso. E não precisa muito tempo. É isso que nós fazemos no Método CIS, o maior curso de inteligência emocional da América Latina, o quinto maior curso de inteligência emocional do mundo. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, ministrado por mim. Faça o Método CIS. Descubra qual a reprogramação de crenças, como você precisa pensar, como você precisa reprogramar sentimentos e crenças para que você viva esse equilíbrio em todas as áreas. Nós, os nossos coaches integrais sistêmicos, quando nós vamos fazer coach com nossos clientes, é isso que nós buscamos. Integridade em todas as áreas da vida, produtividade e abundância em todas as áreas. Nós não queremos fazer uma pessoa simplesmente bem-sucedida financeiramente. Bem-sucedida profissionalmente, nós queremos que ela seja bem-sucedida e muito bem-sucedida profissionalmente, muito bem-sucedida financeiramente, mas queremos que ela seja também muito bem-sucedida no seu casamento com seus filhos. Hoje nós temos a maior tecnologia de executive coaching e business coaching do Brasil. Nós temos os maiores clientes, temos as maiores corporações do Brasil em coaching, em treinamento, formando profissionais de coaching nessas grandes corporações.
Mas nós não queremos só executivos produtivos, queremos executivos extremamente produtivos ao longo do tempo. Como assim, Paulo Vieira? Porque se o executivo for produtivo, mas sua família está disfuncional, seu casamento está disfuncional, esse homem a qualquer momento para de produzir ou começa a produzir com menos qualidade. Isso mesmo. Como que alguém pode estar produzindo bem no seu trabalho, com seu casamento sendo destruído, com sua saúde destruída, com seus filhos com problemas? Então nós aqui na Febracis, Coach Integral Sistêmico, Método CIS, acreditamos que um ser humano realmente feliz precisa ter uma vida sistêmica, ou seja, equilíbrio e abundância em todas as áreas. Eu te convido a viver isso. Eu te convido a olhar para essa figura aqui e se questionar que atitudes, que comportamentos eu tenho que ter a partir de agora para que eu construa realmente decisões que impactem em cada uma dessas áreas e eu potencialize todas elas. Que atitudes, que crenças eu tenho que reformular na minha vida, que crenças limitantes eu tenho que eliminar na minha vida para que eu produza realmente essa vida, uma vida extraordinária. Então eu te convido a olhar a tua vida, não em parte, mas o todo, avaliar toda ela e tomar decisões importantes. E dentro dessas decisões importantes, enquanto você olha para o mapa de autoavaliação sistêmico, eu te pergunto, quais dessas áreas estão deficientes na tua vida? Quais dessas áreas você precisa botar ação e foco e mudança, decisões que vão mudá-las? Olha bem para elas. Seja sincero com você, não conte historinhas nem histórias que justifiquem a manutenção dessa vida. O que é que você pode e o que é que você vai mudar nessas áreas? Cada uma delas. E se você não conseguir, continue alimentando toda a esperança do mundo, porque é possível, porque se eu conseguir, você também pode. Se eu pude, você pode. Se nossos clientes puderam, você também pode. Talvez você precise mais profundidade, talvez você precise realmente fazer uma formação em coaching, um coaching individual, ou você precisa ir para o método CIS, não importa, mas é possível. Sempre será possível ter uma vida e uma vida abundante em qualquer das áreas e em todas as áreas. Então, amigo, um grande abraço, não perca as esperanças, porque é possível mudar sim. E você que está começando esses meus vídeos agora, eu te convido para ir para o primeiro vídeo dessa série de 28 vídeos para uma vida extraordinária. Vai, começa a assistir do primeiro.